Fala galera, Bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso, infelizmente, conheceu ontem a primeira derrota na temporada, 2-1 para o Sampaio Corrêa. É importante lembrar que o Fogão entrou em campo com uma equipe sub-20. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo também sobre Danilo, Transferban e a Copa São Paulo. Botafogo tem jogo importantíssimo hoje pelas quartas de final da competição. Pois é, galera, ontem, durante a transmissão de Sampaio Corrêa e Botafogo no Sport TV, o repórter Juliano Lima informou que o Transferban deverá ser resolvido durante esta semana. Hoje é segunda-feira, primeiro dia útil da semana. Vamos então ficar atentos ao que pode acontecer. É uma informação que vem do Sport TV, do repórter Juliano Lima, dando conta de que o Transferban deverá ser resolvido durante esta semana. E é importante que o John Textor consiga resolver imediatamente a situação, que o Botafogo, que jamais deveria ter entrado na lista do Transferban da FIFA, consiga sair, contratar e registrar novos jogadores. O técnico Martim Anselmi precisa receber, mesmo que de forma pontual, mais reforços para que o Botafogo possa brigar por títulos conforme prometido em outro momento. Então está na hora do Transferban cair, do Botafogo se acertar com o Atlanta United, com a MLS, para sair dessa situação constrangedora, pessoal. Ontem o Glorioso foi a campo com uma equipe sub-20, só o goleiro Raul profissional. Claro, agora eles já são profissionais, os garotos estão disputando o Campeonato Carioca também, mas falo a respeito da idade. O Raul, o mais experiente do time do Botafogo, foi o goleiro contra o Sampaio Corrêa na derrota de virada por 2-1. Além do Raul, o Botafogo teve em campo Rogério na lateral direita, Danilo e Justino na zaga, com Gabriel Abdias na lateral esquerda, à frente da linha de defesa, o Marquinhos. E então, Cauã Toledo, Bernardo Valim, Caio Vale e Felipe Januário. Mais adiantado, o Arthur Isaac, que fez uma bela jogada logo no início da partida, ganhando dos defensores adversários e conseguindo cruzar por baixo com a perna esquerda para o Cauã Toledo abrir o placar para o Botafogo. 1-0 e o Fogão bem postado em campo, mesmo com meninos. Eu dizia, o Botafogo teria condições de vencer o Sampaio Corrêa em Saquarema. O Sampaio Corrêa que tinha perdido no meio da semana em casa para o Nova Iguaçu por 3-1. Acontece que ainda na primeira etapa, quando o Sampaio Corrêa também saía para buscar o resultado, precisando empatar pelo menos, o Rogério dominou mal uma bola, entrou de forma inadequada no adversário, sola raspando no joelho, expulsão. O árbitro foi muito mal, o Botafogo foi prejudicado, poderia ter até vencido o jogo. Eu falo sobre isso daqui a pouco, mas o Rogério, ao meu ver, foi bem expulso. Fabiano Bandeira, um garoto que não aproveitou a oportunidade, jogando na lateral direita como profissional do Botafogo, foi expulso. E agora? E agora que ele vai levar isso como um aprendizado, e se for bom de bola, bom de cabeça, vai crescer na carreira. Isso já aconteceu com outros atletas. Sabe o Luiz Henrique, formado no Botafogo, que está na Inter de Milão agora, atuando muito bem na ala direita? Pois bem, numa Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Botafogo perdendo para uma equipe de menor investimento, o Luiz Henrique tomou uma caneta ridícula, deu um bico e saiu, foi expulso. O Botafogo perdeu, ele tomou a caneta, deu um bico, foi criticado, mas é um grande jogador de futebol. Cresceu muito na carreira porque tem talento, tem personalidade. Foi vendido pelo Botafogo ao Olympique, voltou ao Fogão, voltou ao Olympique, conseguiu jogar, está na Inter de Milão, jogador de qualidade. Quer que eu fale sobre jogador profissional? Marçal contra o Corinthians em Itaquera, se bem me lembro, em 2023, levantou o pé muito mais do que deveria, foi expulso. Outros jogadores do Botafogo já foram expulsos. Matheus Ponte entrou contra o Penharol, o Botafogo com um a mais na semifinal da Libertadores, foi expulso, tomou um amarelo bobo, 2 minutos depois, 3 minutos depois, outro expulso. Eu preciso falar do Gregory, que foi um caso diferente porque foi mais um acidente. O Gregory levantou muito a perna
o jogador do Atlético Mineiro abaixou muito a cabeça, expulsão claríssima numa final de Libertadores. Então não é só porque é garoto, porque não pensa, isso acontece toda hora no futebol. Se ele for bom, ele vai jogar, se ele não for tão bom, ele vai para outro clube ou vai fazer outra coisa. O fato é que não dá para analisar o Rogério por um lance de expulsão contra o Sampaio Corrêa no Campeonato Carioca. Beleza, galera? Então, o Botafogo, com um a menos, começou a recuar, Sampaio Corrêa começou a se mandar para o ataque, e com cruzamento para lá e para cá, uma tentativa de chute para frente que não deu certo, a bola chegou ao jogador do Sampaio Corrêa, Rodrigo, que dominou muito bem, finalizou com a perna direita, 1-1. No segundo tempo, o Sampaio Corrêa já começou em cima, muito cruzamento, muita bola parada, escanteio toda hora. Estava meio claro que a qualquer momento poderia virar o jogo, como virou depois de um escanteio, bate-rebate, 2-1, o gol do Marreta, da equipe de Saquarema. Então o Botafogo não conseguiu atacar tanto. Buscava alguns escapes pelo lado esquerdo, pelo lado direito, mas principalmente pelo lado esquerdo, não conseguia ser efetivo. Até que no final, o Botafogo conseguiu cruzamentos na área. Num deles, o goleiro trombou com um jogador do Botafogo, a bola sobrou para um jogador do Botafogo sem goleiro, poderia ser o gol do empate, e o árbitro, sem esperar, marcou uma falta, perigo de gol. Não foi falta e ele deveria ter esperado para pelo menos ir ao VAR em lance de gol. Acabou marcando a falta, prejudicando o Botafogo. Pouco depois, pênalti para o Botafogo, o árbitro não deu pênalti, o VAR não chamou e rapidamente colocaram a bola em jogo novamente. O Botafogo, jogando com um time de meninos, com um a menos desde o primeiro tempo, foi prejudicado pela arbitragem e perdeu em Saquarema. Na próxima quarta-feira, depois de amanhã, dia 21 de janeiro, às 19 horas, o time principal estreia na temporada sob o comando de Martim Anselmi contra o Volta Redonda no Newton Santos. Enquanto isso, o Fogão segue se preparando, galera. E na quarta-feira, a partir das 18 horas e 30 minutos, transmissão no Glorioso Play, claro, sem imagens, mas com narração do brabo Matheus Medeiros, comentários Fabiano Bandeira e Thiago Graxê. Esteja nessa jornada conosco. Hoje não teremos a live do Glorioso Play, porque tem o jogo da Copinha às 21 horas. É o mesmo horário que a gente faz as lives no Glorioso Play. Mas se inscreva no Glorioso Play e se inscreva aqui também no canal Fabiano Bandeira. É simples, rapidinho, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Então traga novos inscritos. Vamos passar logo, galera, dos 60 mil. Estamos pertinho. Depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, alguns jogadores que atuaram ontem já viajam para São Paulo, mais precisamente Sorocaba, para que possam enfrentar o São Paulo hoje às 21 horas pelas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Esses garotos estão sendo heróis, jogando pela Copinha, vindo ao Rio de Janeiro, disputando partidas no Campeonato Carioca de profissionais, ganharam um jogo contra a Portuguesa, 2-0 na ilha, perderam um, sendo prejudicados pela arbitragem contra o Sampaio Corrêa, 2-1 em Saquarema, agora voltam, disputam a partida contra o São Paulo, e eu espero que permaneçam por lá, que o Fogão passe às semifinais da competição, porque isso pode ser muito importante para a base do Glorioso, que, passando do São Paulo, vai enfrentar na semifinal Palmeiras ou Ibrachina, que jogam antes, às 19 horas. Então o Botafogo entrará em campo já sabendo o adversário em caso de classificação, e tomara que o Fogão se classifique. Aí os garotos vão permanecer em São Paulo, pelo menos até onde se sabe. Rodrigo Belão, treinador do Sub-20, vai para São Paulo também comandar a equipe contra o tricolor paulista. E falando em time principal, o Botafogo tem um jogador muito especial, no qual acredito muito, chama-se Danilo. O técnico Martim Anselmi trabalha com 3-4-2-1, 3-4-1-2, 3-4-3, e se trabalhar no 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2, o Danilo se encaixa em qualquer esquema de jogo. Um homem dinâmico de meio campo, que tem boa marcação, embora muita gente não acredite. Os torcedores do Palmeiras sabem que ele tem bom poder de marcação e tem muita qualidade com a bola. O Danilo, não à toa,
foi para o Nottingham Forest e antes da lesão no tornozelo tinha muita moral por lá. Se lesionou, ficou um tempo fora, voltou aos poucos, o Botafogo contratou o Danilo, que aqui teve alguns problemas, principalmente musculares, mas agora está fazendo a pré-temporada com a equipe e, ao meu ver, tem tudo para arrebentar em 2026, jogar muita bola no meio-campo do Botafogo. Ele quer chamar a atenção do técnico Carlo Ancelotti para pensar ainda numa possibilidade de seleção brasileira e convocação para a Copa do Mundo. Hoje vejo essa possibilidade como algo bem difícil, mas o Danilo tem um período aí para se provar e provar ao treinador que tem essa condição. Acontece que, segundo o Nicola, o Zenit sinalizou recentemente com uma possível proposta para tirar o Danilo do Botafogo, pagando ao Glorioso cerca de 20 a 25 milhões de euros. É uma grana importante para um clube que precisa de injeção financeira. O Botafogo vai vender o Danilo se a proposta oficial do Zenit chegar? Sinceramente, galera, não é informação, mas pelo que penso e ouço por aí, vai depender mais do Danilo querer ir ou não do que do Botafogo. Porque se chegar a proposta, o Botafogo pode deixar, é um feeling, o jogador decidir. Já aconteceu em alguns momentos, o Danilo é muito bom, eu espero sinceramente que essa proposta não chegue, mas se chegar que o Botafogo recuse, o Danilo também. Segundo o Nicola, o jogador sinalizou que não quer ir para a Rússia. E o Danilo, pelo menos no ano passado, queria ficar mais um tempo no Botafogo. Ele queria ficar mais um tempo no Botafogo, talvez até pela Copa do Mundo, querendo mostrar serviço aqui no futebol brasileiro e sul-americano para o Carlo Ancelotti. Então, há uma sinalização ao staff do Danilo. Essa proposta pode chegar, ainda não chegou, até onde sabemos, mas vamos observar. Reitero que, sinceramente, espero que o Danilo permaneça no Glorioso. Ele saudável, joga muita bola. Já deu alguns indícios em 2025 e pode crescer muito, principalmente fazendo uma pré-temporada com um treinador competente em 2026. Beleza, galera? Todo mundo se inscrevendo também na Placar aqui no YouTube. Hoje, de segunda a sexta, estou às 13 horas ao vivo no Placar Aberto com José Ilan, André Garoni, Raíza Simplício e o Paparazzo. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui, fogo!